Olá! Bom, estou aqui novamente para falar um pouquinho para vocês, né? Visto que eu sou o professor da matéria de interação humano-computador do Instituto Federal de São Paulo, campus Hortolândia. E vou estar aqui nesse vídeo e no próximo vídeo, porque eu dividi esse vídeo em duas partes, para relembrar a vocês alguns conceitos de interação humano-computador que são pertinentes não só para você ir bem no ENAD, mas que são pertinentes para você na sua vida profissional na área de análise e desenvolvimento de sistemas. Bom, dividi esse vídeo em duas partes, principalmente, né, devido à complexidade dos assuntos, né, e não ficar um vídeo extremamente longo, mas de tal forma também que eu pudesse envolver este trabalho, esse resumo, com outras disciplinas, já que as perguntas que caem no ENAD, elas não são perguntas específicas de conteúdo, mas usualmente elas são perguntas multidisciplinares. Então, possivelmente, né, você vai ter perguntas relacionando conceitos de HC com outras aulas, com outras disciplinas. Vamos então à revisão? Vamos lembrar que a área de interação humano-computador ela foi aceita formalmente em 1992, na qual foi aceita que a área de interação humano-computador vai ser uma disciplina dentro da ciência da computação que ela vai ser preocupada com o design, a avaliação e a implementação de sistemas computacionais. Mas não é qualquer tipo de sistema computacional, é um sistema computacional em que ele seja interativo para o uso humano, ou seja, as pessoas vão estar interagindo, manipulando dispositivos computacionais. Mas não basta só o design, a avaliação e a implementação, mas também um estudo dos principais fenômenos que vão acontecer ao redor deste processo de design, avaliação e implementação dos sistemas computacionais. Usualmente, principalmente para os leigos, quando se fala interação humano-computador, se pensa na interface de usuário. Bom, para os programadores, né, ou para ter um viés diferente da interação do computador, logo se pensa na aplicação, ou quando nós vamos falar sobre a aplicação, nós também tendemos a falar sobre as funcionalidades do sistema. Quais são os hardwares que necessitam, quais são os softwares, né, qual a aplicação que está sendo utilizada. Bom, a funcionalidade do sistema, com certeza, é um ponto muito importante a ser discutido. Até que nós temos que identificar o que o sistema deve fazer, né, para poder construir este sistema. Bom, do ponto de vista da interação humano-computador, as funcionalidades elas devem apoiar um conjunto de tarefas. Tá? E esse conjunto de tarefas deve seguir um conjunto de restrições, que podem ser restrições de custo, orçamento, equipe, equipamento, estruturação do local de trabalho, entre outros. Né? Então, este conjunto de tarefas deve ser identificado pelo nosso designer ou pelo avaliador, dependendo do propósito que se tem com aquela aplicação. As funcionalidades do sistema elas devem apoiar um conjunto de tarefas que serão realizadas pelos usuários. E essas tarefas elas podem ser fáceis, complexas, do ponto de vista do usuário pode ser nova, né? Eles têm que controlar diversas tarefas, algumas delas podem ser repetitivas, fazendo várias vezes durante uma mesma hora, entre outras informações. E como nós estamos falando, né, de utilização da aplicação, nós temos um tempo, o custo envolvido, que então vai envolver a produtividade, né? Então nós queremos aumentar a qualidade de uso da aplicação, diminuir os custos não só do desenvolvimento, mas também dos custos envolvidos no processo em que a aplicação está dando apoio. Para isso, nós temos que diminuir os erros, que normalmente é o que mais pensamos, né? Quando estamos, as pessoas mais é, primárias ali, né? Pensam quando estão utilizando a aplicação.
Mas também nós queremos diminuir os esforços de trabalho, tempo de produção, né, e aumentar a criatividade humana. Né? Então, todas essas questões estão envolvidas na que nós chamamos de produtividade. E para utilizar uma aplicação, nós temos a interface do usuário, né? Que aí vocês já conhecem que é os elementos que a gente interage quando utiliza um computador, né? Um computador ou um dispositivo computacional. Né? E então nós temos a interface de usuário, que pode ser a parte visual, temos a parte auditiva também, e agora nós temos outras formas de interação que estão mais comuns, né? Como por exemplo, a interação por voz. E para dar apoio na interface de usuário, né, nós temos aí o fator predominante que a gente tem que levar em consideração, que é o usuário. Nós temos que saber sobre sua capacidade cognitiva, sobre os processos cognitivos que essa pessoa tem, a sua motivação, a sua satisfação, né, a personalidade dele ao utilizar uma determinada aplicação. E hoje, né, estamos falando bastante na experiência do usuário. É que aí a gente tenta moldar uma experiência do usuário ao fazer um design. Né? E em conjunto a isso, nós não podemos deixar de lado a saúde e a segurança dos usuários. Nós vamos pensar que uma pessoa vai utilizar um aplicativo por horas, né? Isso tem um impacto na saúde dele, na segurança dele. Né? Bom, então nós temos que considerar também esse uso aí por um longo tempo. Ou se a aplicação for usada por pouco tempo, talvez nem tanto, né? Por exemplo, um quiosque de shopping, a gente interage por alguns minutos, né? Não ficamos horas ali interagindo com o quiosque de shopping. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Além disso, o conforto, né, em utilizar o dispositivo computacional, seja a sua posição física, vai ser em pé, vai ser sentado, né, vai ser deitado, né? Né, também a disposição do layout do equipamento. Então, um exemplo simples é por que o mouse ele tem aquele forma, né, de contorno que ele tem e ele não é retão? Ou o teclado, por que ele tem disposto as teclas daquela forma? E associado a isso, nós temos tantos os fatores organizacionais que influenciam diretamente nas tarefas, né? Como que eu faço alguma coisa, depende como a organização pretende que determinada coisa, né, precisa ser realizada. Além disso, nós temos questões que são legais, né? Então, as políticas ali, as leis sobre como se realiza determinadas ações, determinados trabalhos. E temos os fatores ambientais também, que aí vai envolver, por exemplo, o local da interação. Tem muito barulho, né? É um local que se aquece, como é que é a ventilação, como é que é a luminosidade. Então, todas essas informações aqui que eu acabei de falar para vocês são pertinentes à área de interação humano-computador. Não somente a interface de usuário, mas todo esse complexos elementos aqui expostos. E para isso, né, a interação humano-computador, ela foi cunhada, né, se baseando em abordagens, em conhecimentos de diversas disciplinas, né, como, por exemplo, não só a ciência da computação, mas a inteligência artificial, a antropologia, a engenharia, a filosofia, o próprio design ali, como design de produto, né? Linguística, sociologia, tá? Ergonomia, tá? Então são várias disciplinas envolvidas, o que torna a interação humano-computador o que nós chamamos de área multidisciplinar. E cada uma dessas áreas vão trazer abordagens que se somam e aí possibilita que nós tenhamos essa compreensão diferente sobre o mesmo objeto, que é a interação do ser humano com o computador. Juntando essas áreas, né, e aí cunhando a interação humano-computador, a área ela possui um objetivo, que é produzir sistemas usáveis, seguros e funcionais. Bom, então, sempre que nós pensamos em IHC, as pessoas pensam somente no usável. O usável é um fator predominante, né, no uso de uma interface. Mas nós também temos que garantir a saúde e a segurança dos seus usuários e que elas sejam também funcionais.
Então, por isso, aquela imagem que foi mostrada anteriormente, né, vai falar sobre esses vários aspectos. Então, o objetivo da interação humano-computador é produzir sistemas usáveis, seguros e funcionais, melhorando então a segurança, a utilidade, a efetividade e a usabilidade dos sistemas computacionais. Um ponto-chave que é importante, né? Nós queremos que, quando as pessoas vão utilizar o computador, elas não tenham que se preocupar como usar essa tecnologia. Queremos que elas se preocupem como realizar aquela tarefa. E assim a tecnologia fica mais transparente. Tá? Então, o objetivo é deixar as pessoas realizarem suas atividades com a tecnologia aumentando sua produtividade, seu poder e seu divertimento cada vez mais por ser invisível, fora de vista, fora da mente, essa parte da tecnologia. Tá? Então aí temos o objetivo da interação humano-computador. E ela tem diversos desafios. Né? Um deles é com essa rápida evolução tecnológica. Né? Um dispositivo antes, né? Que acabou de emergir e aí já está socialmente falhado, né? Como é que a gente pode tirar vantagens dessa evolução tecnológica, né? Dessas mudanças que estão acontecendo? Né? Então, como dar conta da rápida evolução tecnológica? E também, como garantir que os designs dos produtos ofereçam usabilidade, né? Então, a facilidade de uso, mas também explorem esse potencial da nova tecnologia. Tá? Então, esses são dois desafios da área de interação humano-computador. Porque aumentar a funcionalidade não pode ser desculpa para um design pobre. Então a gente passou por um processo histórico aí, né, de redução dos componentes físicos, né, dos componentes tecnológicos físicos, a redução dos aparelhos, né? E aí com isso nós temos maior leveza, maior potencialidade. Passamos também por um processo, né, de que pudesse produzir energia, né, a partir de muita energia, né, a partir de pequenos componentes eletrônicos, né, se você olhar as baterias dos anos 80, né, que produziam uma certa carga elétrica, hoje em dia a mesma carga elétrica é produzida por minúsculas baterias. Né? Então nós temos esse processo de evolução tecnológica. E com isso também vai se possibilitando adicionar novos elementos, novas funcionalidades ao produto que está sendo criado. Mas isso não pode ser desculpa para você criar qualquer design, né? Que a gente chama de um design pobre, um design ruim. Né? E é importante, do ponto de vista de um especialista em EHC, que é possível sim criar boas interfaces de usuário, né? Em que o usuário pode operar e ser relativamente óbvio para o usuário e também prover um feedback imediato e útil. Tá? Então, nós temos esse desafio aí de produzir boas interfaces de usuário neste contexto, né, de monitorização que aconteceu, né, de aumento de tarefas, de funcionalidades que uma determinada tecnologia dá suporte. Explorar essa tecnologia. Mas este potencial não pode ser desculpa para um design pobre. Então, como especialistas em HC, nós temos que botar a cabeça para funcionar e criar designs bons, ou melhor ainda, né, ótimos design para os nossos usuários. E dentro da área de interação humano-computador, né, nós temos um conceito-chave que é a usabilidade. Né? Então, todo mundo hoje em dia, né, esse conceito está muito comum, já chega na área de interação humano-computador e já fala, eu vou aprender sobre usabilidade. Sim, nós iremos aprender, nós aprendemos sobre usabilidade. Né? A usabilidade é a facilidade de uso, né? Quando a gente vê lá na engenharia de software. Mas na interação com o computador, a gente decompõe essa usabilidade em partes. Mas antes disso, né, é importante compreender que a usabilidade ela faz parte de um contexto maior, que é a aceitabilidade de sistemas. Tá? Bom, então, a aceitabilidade de sistemas, nós vamos ter a aceitabilidade social, que seria, né, o que é
interessante se aquele sistema ele é aceito dentro de uma determinada sociedade, seja um país, seja uma região, né, seja ali num bairro. E temos a aceitabilidade prática, que aí vai envolver, né, não somente a questão da compatibilidade, dos custos, da confiabilidade, tá? E também uma outra coisa que é importante dentro aqui da aceitabilidade prática é a utilidade. Aquele aplicativo, né, é útil para mim? Aquele software é útil para mim? Porque se ele não for, eu nem vou usar. É uma questão de utilidade. E então nós temos a usabilidade. E a usabilidade, como nós vimos na matéria, existem dois conceitos que a gente acaba sendo mais conhecidos, né? O de Nielsen e o conceito da ISO, né? Da norma ISO. O de Nielsen define a usabilidade em 5 termos: tá? Facilidade de aprendizagem, a eficiência, a facilidade de rememorar, né, a probabilidade do usuário cometer poucos erros e que esses erros não sejam catastróficos. E também temos uma parte que aí é a satisfação subjetiva do usuário ao usar a aplicação. Enquanto que a norma ISO, ela apresenta um pouco diferente, mas também relacionado ao conceito de Nielsen, tá? Então, a norma ISO 9241-11 de 97 define o seguinte: usabilidade é a medida pela qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico. Então, aqui nós temos 3 partes que são fundamentais: efetividade, eficiência e a satisfação ali do usuário em utilizar aquela aplicação. Tá? Então, efetividade e eficiência vão estar relacionadas ali com o custo que eu tenho para despender para usar aquela aplicação, né? E aí pode ser, por exemplo, o número de cliques, o tempo necessário para realizar uma determinada tarefa. Bom, mas aqui eu acho que o importante também da norma ISO é compreender que ela diz o seguinte: olha, quando eu crio um produto, eu criei ela com objetivos específicos que vão derivar então funcionalidades, tá? Em um contexto de uso específico, vai ser utilizado de uma forma, tá bom? E para usuários específicos, para um conjunto que eu identifiquei de usuários. Qualquer mudança nessas variáveis, né, de usuários específicos, objetivos específicos ou desse contexto de uso, que vai ter uma usabilidade prejudicada, tá? Ou não mais garanto aquela usabilidade que eu havia planejado. Isso é muito importante ter em mente quando for fazer a avaliação de usabilidade. Quando for fazer a avaliação de usabilidade, eu tenho que encontrar participantes da minha avaliação, voluntários para minha participação, que sejam dentro desse grupo de usuários, né? Que realize as ações dentro daquele texto que a aplicação foi construída. Tá? Então, aqui, embora acho que é importante saber este conceito da norma ISO, né? Dificilmente a prova do Enem vai pedir para você, olha, defina a norma, defina a usabilidade segundo a norma ISO. Obviamente, acho que acredito não, né? Porque eles querem mais reflexões sobre isso. Né? Mas é importante a você ter essa ideia de conceito de usabilidade para que compreender o quanto que isso acaba impactando no processo de desenvolvimento. Veja que nós estamos falando de usabilidade, que é uma característica do produto que nós queremos alcançar, mas ela tem um impacto, né, no design e na avaliação. Tá? Em relação a esses dois conceitos, tá? Vejam que eles têm uma certa proximidade, né? Então, eficiência aqui, eficiência, efetividade ali, né? Então, se eu tentei fazer, quantas vezes eu consegui, né? Foi 96% das vezes, 70% das vezes, 10% das vezes. Né? A satisfação temos em comum, tá bom? E existe uma relação aí, então, entre esses dois conceitos, que até mesmo foram criados em mais ou menos uma época próxima, olha, na década de 90. E também, além de saber sobre usabilidade, é legal a gente conhecer um pouquinho dos princípios de design. Bom, princípios de design são regrinhas em geral,
Na verdade, regrinhas não, né? São características em geral que um bom design deve ter, independente se ele for, por exemplo, para o dispositivo, para o celular inteligente, né, o smartphone, ou para o computador, ou para um jogo, não importa, né? Bom, são 4 princípios que são básicos que a gente estuda, que a gente conhece na área de interação humana no computador, tá? A visibilidade, que aí também nós temos o conceito de affordancy. Então, a visibilidade é não, nós queremos fazer determinadas ações ali, tá? E as ações, elas precisam estar visíveis do que eu preciso. Visíveis aqui no sentido não só ocular, mas se for, por exemplo, uma interação por, por voz e por áudio, eu consiga escutar, né, quais são essas ações, tá? E que essas ações me levem ao que eu realmente penso que elas fazem. Né? Bom, e então essas coisas, as ações que eu posso fazer dentro do sistema devem estar visíveis. Eu posso realizar aquelas operações. E se eu não posso realizar, de alguma forma elas então ficam bloqueadas. Tá? E aí vem o conceito de affordance, que é o affordance, é um termo que a gente se refere às propriedades que nós percebemos no objeto e que realmente pode ser feito com aquele objeto, tá? Quando olhamos um primeiro objeto, né, nós procuramos propriedades ali, informações que nos diz como utiliza aquele objeto. Então, isso é affordance. Né? E estar de acordo com o que o objeto vai realizar. Tá? Então, nós temos um bom affordance. Eu crio na minha mente a ideia do como utilizar aquele objeto e, ao utilizar aquele objeto, realmente eu se usa daquela forma. Então, eu tenho aí um bom affordance. O outro princípio é o feedback, que é retornar informações para o usuário. Tá? Temos que achar um meio termo aí, porque a todo momento nós não temos que ficar incomodando o usuário com feedbacks. Mas as ações que o usuário realiza necessitam de informações que falem, olha, qual foi o seu resultado? Foi um resultado positivo ou foi um resultado negativo? Quando projetamos, criamos o design de um sistema, nós temos que identificar as entidades, os elementos, as associações, como se realiza algumas ações, algumas não, as ações, né, que o sistema deve dar suporte. E nós, então, precisamos analisar isso e criar um modelo conceitual, que é a nossa compreensão de como que as ações acontecem ali naquele sistema, como são os processos, quem está envolvido e etc. Bom, e nós temos que olhar e criar, a partir do design, um modelo conceitual, né, o design em si, muito próximo a este modelo conceitual que existe, né, ali no mundo. Então faz parte compreender o mundo e criar um design que seja próximo ao que as pessoas realmente fazem. Então nós temos um bom modelo conceitual. O modelo conceitual então significa o quê? Que os usuários, ao realizar uma determinada ação, antes de realizar uma determinada ação, ele já imagina qual vai ser o efeito daquela ação dentro de um sistema. Se você adotar um modelo conceitual ruim, as pessoas vão aquela explorando e vão tentando, né? Vão na tentativa e possivelmente vão errar, que é o que a gente fala que o usuário está operando cegamente, tá? Ou então ele precisa decorar as ações para conseguir realizar algo no sistema. Então, um bom modelo conceitual é importante para um bom design de interface do usuário. E também nós temos que fazer bons mapeamentos, tá? Então, o mapeamento é um termo que a gente usa para relacionar duas entidades, né? E no caso da interface de usuário, vai ser entre os controles, né, e os seus movimentos e qual o resultado ali que ele vai estar resultando. Aqueles movimentos que são mais naturais, né, que se aproveitam de analogias físicas e padrões culturais, eles levam a um entendimento mais imediato, né? Então, por exemplo, teclar, né, apertar a setinha para a esquerda faz o cursor mover para a esquerda ou faz o jogador mover para a esquerda. Então aí nós temos aí um bom mapeamento, tá? Se fosse o inverso,
com certeza você teria muita dificuldade em utilizar uma aplicação. Então, pensando nisso, nós vamos agora para a segunda parte da matéria, né, da revisão da matéria de HC, em que nós vamos falar um pouco sobre o ser humano. Então, se nós estamos projetando para uma pessoa, temos que conhecer esta pessoa. Então, a gente aprende fatores humanos para compreender as pessoas de forma geral e suas limitações, de tal forma que nós produzimos design melhores para essas pessoas. Fatores humanos se relacionam com as capacidades físicas e cognitivas do ser humano, né? Então, as capacidades físicas, por exemplo, como é que eu posso mexer a minha mão, os meus braços, né? A minha altura, né? Toda essa questão que também vai ter um impacto ali nos itens que já falou, de conforto, de saúde e etc. Mas também da parte cognitiva. Você está lembrado o que é cognição? Então, primeiro momento, nós devemos compreender o ser humano porque a interação com a tecnologia ela é cognitiva, tá? E a cognição é o processo, o ato de aquisição de conhecimento. E esse processo de aquisição de conhecimento em nós humanos se realiza através da percepção, da atenção, da memória, do raciocínio, do juízo, da imaginação, do pensamento, da linguagem. Então, por isso que nós precisamos compreender os fatores humanos, precisamos estudar, né, sobre os fatores humanos. E quais são os elementos da cognição que estão envolvidos na interação com o usuário? Bom, são todos eles, tá bom? Desde a percepção, raciocínio, pensamento, a distração, a linguagem, a memória, a atenção. Nós temos também outros que são criatividade, soluções de problemas, funções executivas, vários os elementos da cognição. Devido ao tempo da matéria, nós focamos em alguns, né, que embora assim são fundamentais, embora todos eles complementem-se em si durante o processo da interação. Então, nós estudamos a percepção, que se refere a como assimilamos do meio externo as informações e as transformamos em experiência com objetos, eventos, sons e gestos. Tá? Ele vai ser um processo complexo, porque ele depende de outros processos cognitivos também, como a memória, a atenção e a linguagem. Tá? E percebam aqui, eu falei que é perceber, assimilar as informações do ambiente, que é feito pelos sentidos, mas também transformar em experiência. Então, perceber, né, a percepção, perceber, vai ser muito mais do que ver ou escutar ou sentir, né? Já que hoje a gente está falando de dispositivos que estimulam diversos órgãos do sentido, tá? Então, a percepção, ela acaba sendo uma das funções cognitivas superiores muito utilizada na interação com o ser humano. E existem duas teorias da percepção humana, a ecologista e a construtivista. A ecologista me diz o seguinte: a informação ela é detectada, é como se fosse um processo direto, e aí então vem a noção do affordancy, que a gente comentou ali um pouquinho. O affordancy me diz o seguinte: o que se vê como comportamento de um sistema, ou objeto, ou um evento, é o que é permitido pelo sistema, objeto ou pelo evento. Tá? Então aí tem um impacto muito grande. O design vai me dizer o que as pessoas podem perceber do seu comportamento. Tá? E eu, ao olhar para aquilo, né, eu já vou automaticamente detecto qual é o que se pode ser feito ou o comportamento daquele objeto. Então, tomamos como, por exemplo, o botão, né? Quando a gente olha um botão virtual, sabe que não é um botão físico, né? Mas a gente olha e já detecta e sabe que o botão é para clicar, né? E a gente tem uma outra abordagem, que é a abordagem construtivista, que me diz que a informação ela é construída e vai envolver os diversos processos cognitivos. Ela me diz o seguinte, olha, nem tudo é direto ou muita coisa
não é direto, não é um processo direto. Eu vou construir usando o que eu conheço sobre a aplicação, o que eu conheço sobre o mundo. Tá? Então eu percebo e a partir de um processo complexo eu atribuo significados. E esses significados são guardados e utilizados posteriormente numa próxima análise. Tá? Bom, então são essas duas percepções que nós temos, duas teorias da percepção que nós temos, tá? E elas, né, embora pareçam separadas, né, diferentes, muito diferentes uma da outra, elas na verdade se complementam. Um outro processo cognitivo que nós damos na função cognitiva superior foi a atenção, que é este ato de nos concentrar em um determinado conjunto, né, de informações enviadas pelo meio externo, né, a gente se concentra dentro de várias informações que nós estamos recebendo. Tá? Então, ao assimilar informações do mundo, né, a gente fixa em um determinado conjunto, desprezando outros, ou até mesmo, né, que sejam diferentes, mas em um conjunto limitado ali naquele determinado tempo. Então, a atenção, ela vai ser um mecanismo que permite a fixação de alguns estímulos e a organização das informações para o processo de tomada de decisão. Então, eu estou sendo estimulado a todo momento pelo meio externo, seja pela luz, seja pelo vento, né, seja pelo calor ou pelo frio do ambiente. Né? E eu vou, a partir desses estímulos, eu vou descartar alguns e atribuir um significado a este conjunto escolhido. Tá? E estes conjuntos, né, quando eu faço esse processo, nós diz que a atenção ela é focada. Então, ela descarta alguns estímulos e seleciona outros para, então, a atribuição de informação e também tomada de decisão. Tá? Mas ela também ela é dividida. Né? Ao mesmo tempo que eu estou olhando algo, eu estou escutando também. Então, eu posso atribuir informações desses dois estímulos. Tá? Então, aí nós temos também essas duas características da atenção. Ela é focada e ela é dividida. Né? Focada, porque ela se concentra em um conjunto de eventos, e dividida, ela tenta atender a mais de uma demanda ao mesmo tempo. Tá? E nós temos que lembrar, e por que nós falamos da atenção? Né? Determinadas ações exigem que você preste, né, a atenção que a gente fala. Né? Então, atribua significados, né? Analise informações de estímulos, né? Mais do que outros, né? Outros conseguem aguardar. E durante a interação do computador, nós temos momentos em que a gente, por exemplo, pode mudar de janela, continuar a realizar alguma ação e depois voltar para outra janela. Né? A dependendo do processo que a gente está realizando, nós temos que falar para o usuário, volte para cá, porque é necessário que você saiba sobre isso. Tem uma interrupção ali e precisa informar o usuário, que é chamar a atenção. Né? Então, a interação com a tecnologia atualmente ela é multitarefa. Tá? Então, a tecnologia nos permite executar uma série de tarefas alternadamente. Né? Algumas dessas tarefas são primárias, outras são secundárias. Tá? Mas a gente tem que, então, fazer com que, meio do design, né, a gente chame a atenção do usuário para o que é importante naquele momento. E também não desviar a atenção do usuário. Tá bom? Então a gente tem que achar um equilíbrio aí. Tá? E já que nós estamos falando de multitarefa, quando o usuário alterna entre as tarefas, ao voltar para uma tela, para uma ele vai olhar aquilo e vai ter que relembrar ali o que ele estava fazendo naquela tela. Então, por exemplo, a gente abre o navegador, fica horas em outro aplicativo, quando volta naquela janela do navegador, eu quero reconhecer o que eu estava fazendo no momento. Né? E aí, então, eu tenho essa questão aí do problema da multitarefas, que a gente tem que dar ajudas cognitivas para o usuário se relembrar onde, como continuar, tá? Bom, então, os sistemas eles devem ser projetados para, né, prover informações que sejam suficientes, né, e o estado do processo que está acontecendo ali seja suficiente, de tal forma não chamar demasiadamente a atenção do usuário,
E o outro fator cognitivo superior é a memória, né? Que envolve o codificar e recordar o conhecimento que foi assimilado, né? Então, nós temos aí o armazenamento de informações e fatos obtidos através das experiências ouvidas ou vividas por uma determinada pessoa. E a gente utiliza a memória em todas as atividades, né? Bom, e é importante salientar que esse sistema da memória humana ela é muito versátil, porque ela guarda dados, guarda processos, guarda experiências, né? Mas ela também possui limitações. Possivelmente você já sabe, né? Nós não lembramos de tudo, nós esquecemos das coisas, né? Bom, mas existem algumas formas que a gente pode utilizar para relembrar, né, determinadas ações que foram que aconteceram, né? Então, por exemplo, o contexto, né, na hora de relembrar, ele é importante para nossa memória. Talvez se eu perguntar para você o que você jantou na semana passada, na quinta-feira da semana passada, você não lembre logo de imediato, mas você vai lembrar aonde você estava e a partir de onde você estava, talvez você ache lembrar o que você jantou, né? Então, o contexto é importante para a nossa memória. Um outro fator que é importante considerar também é que nós somos muito melhores em reconhecer e identificar coisas do que lembrar das coisas, né? Bom, e também nós lembramos mais fácil de imagens do que de palavras. Então, esses recursos nós temos que considerar durante o projeto de interfaces de usuário. Então, né, um dos problemas clássicos que nós temos da interação humano-computador é a relembrança de item, né? Quanto que o ser humano consegue guardar de item na sua memória de computação? Então, teve um estudo que aconteceu lá com o George Miller, fez, tá? E então ele identificou que o ser humano consegue lembrar mais ou menos 7 itens para mais ou para menos 2 itens. Então, de 5 a 9 itens, tá? Então, a memória do ser humano, a memória imediata do ser humano, ela é muito limitada, tá? Mas ele consegue lembrar essa quantidade de itens, tá? Mas, o que acontece? Isso não pode ser aplicado direto à interface de usuário, porque lembra que o contexto da aplicação nos diz muito sobre recordar? Bom, então, não pode aplicar. Então, simplesmente, agora o meu menu tem que ter 7 itens, 5 itens, 7 itens sempre. Não, isso é uma aplicação imprópria da teoria, tá? A gente não costuma lembrar a todo momento o que a gente ouve ou o que a gente vê, né? Então, se o seu aplicativo tem poucas funcionalidades, não tem problema, mostre elas ali e estamos satisfeitos. Se tem muitas, organize de uma maneira que seja mais lógica, que use elementos, então, do mundo real na sua organização. Com isso, vai facilitar muito mais do que simplesmente dispor 7777 itens, tá? Então, vai depender da tarefa e da disponibilidade também que nós temos da tela. Reconhecer é muito melhor do que lembrar, ok? Então, se a gente tem um espaço de tela suficiente para colocar as ações das funcionalidades que são feitas no sistema, disponha na interface. Fica muito mais rápido, muito mais evidente do que tentar organizar em 777. Tá? E um outro fator cognitivo é a aprendizagem, que está aí relacionada com a memória, né? E envolve a aquisição de novos conhecimentos. Como é que o nosso cérebro aprende? Então, a gente recebe estímulos, né? Sejam visuais, sejam auditivos, táteis, vários estímulos, e o nosso cérebro vai aprendendo, adquirindo novos conhecimentos, tá? E aí nós temos também a nossa habilidade de mudar o nosso comportamento por meio deste aprendizagem. Para compreender como o ser humano processa a informação, tá? Então, como ele aprende, como é que ele detecta, foi proposto inicialmente um modelo de processamento de informação humano, que é um modelo muito conhecido dentro da área de interação humano-computador, tá? Em que a cognição, esse processo de aprendizagem, vem com uma série de fases de processamento, envolvendo memórias e processadores, tá? Então, ao receber um estímulo, né, nós vamos ali usar o processamento perceptual.
Então, ali pode ser pelo olho, pode ser pelo ouvido, nós vamos receber um estímulo. E a partir da percepção desse estímulo, né, essas informações que foram coletadas logo de imediato, vão ser guardadas nas imagens, na memória de imagem ou visual ou na memória de imagem auditiva, tá? Que então serão analisados para se construir então essa representação interna, tá? Que vai ser guardada na memória de trabalho. O processador cognitivo, que ele vai atuar como um ciclo de ação-reação, vai analisar quais as ações que foram realizadas, então vai analisar ali na memória de curta duração ou também na memória chamada de memória de trabalho, as ações que aconteceram e quais reações que ele vai ter ali para realizar, tá bom? E ele pode usar a memória de longa duração. Lembra, né? Nós somos viciados por coisas que já aconteceram no nosso passado, que foram aprendidas. Tá? Então, essas informações, né, essas ficam na memória de longa duração. Então, por meio da análise do que foi captado do mundo pelo processamento perceptual, e do que nós temos já na nossa memória, é então feita uma reação pelo processador cognitivo. E essa reação vai envolver o processamento motor, que aí então vai enviar informações para os músculos se moverem. Por exemplo, o movimento do olho para a esquerda, para a direita, o movimento da mão, andar, né? Falar, tudo envolve músculo. E então esse vai ser coordenado pelo processamento motor, pelo sistema motor. Uma outra teoria conhecida, que aí vai vir se somar com o MIP, é a engenharia cognitiva, que me diz o seguinte: o usuário ele tem metas a ser atingidas, né? E eu vou ter que utilizar os sistemas periféricos para a aplicação. Para alcançar a minha meta, eu vou formar um conjunto de intenções, né? Então, vou dividir essas metas em um conjunto de intenções e cada intenção vai ter uma sequência de ações que eu tenho que fazer. Tá? E essa sequência de ações que eu tenho que fazer, eu vou executar cada uma das ações. A esta quebra da meta até a execução da ação em si, nós chamamos de golfo da execução. Enquanto que, quando o sistema processar e emitir sinal aqui, né, alguma coisa que a gente vai ter que perceber, né, e até a avaliação desse estado, nós chamamos de golfo da avaliação. Se divide nas seguintes partes, tá? Eu tenho que perceber este estado, então assimilar esse estímulo dado pelo sistema, tá? Dar uma interpretação a este estado e avaliar esse estado, né? Se eu alcancei, se eu estou progredindo ou não, se houve outro problema. Então, a engenharia cognitiva nos diz o seguinte: entre as metas do usuário até a utilização do sistema físico, nós temos dois golfos. O golfo da execução, em que o usuário vai transformar suas metas num conjunto de operações para utilizar o sistema, e a análise desse feedback do sistema, né, que é o golfo da avaliação. E uma outra teoria que é importante, né, são os modelos mentais. Modelos mentais são construções internas, né? Então, são construções internas, algo que a gente construiu mentalmente de algum aspecto do mundo externo, que vai nos predizer o que fazer. Ele vai envolver processos inconscientes e conscientes, né? Onde as imagens e analogias são ativadas. Então, por exemplo, se você usou um celular, você construiu um modelo mental de uso do celular. Quando você usar um outro celular, mesmo que seja de outra marca, né, ou seja um pouco diferente o tamanho dele, né, você possivelmente vai usar essas informações de uso do celular anterior. Né? Ou seja, você vai estar reutilizando um modelo mental já existente. E a partir desse uso em outro aplicativo, você fortifica o modelo mental
ou altera o modelo mental também, já que os modelos mentais eles são construídos e evoluídos a partir da nossa experiência com o mundo. Então, se nós formos considerar a teoria do modelo mental, os usuários têm os seus modelos mentais, que vão ser construídos à medida que vão interagindo com o sistema. Nós, designers, também somos pessoas e nós temos os nossos modelos. Foram construídos com a nossa experiência de vida. Bom, os nossos modelos mentais vão se distinguir, de certa forma, dos modelos mentais dos usuários. Tá? Então, como designer, eu tenho que construir uma imagem do sistema, ou seja, a interface de usuário, né? A imagem do sistema, próxima ao modelo mental do meu usuário e não do designer. Tá? Então, a imagem do sistema tem que estar próxima do modelo mental do usuário. Ou, se a aplicação é nova, é uma aplicação nova, com um contexto novo, com pouca coisa de similaridade entre as aplicações, o designer ele tem o dever de construir uma imagem do sistema que possibilite ao usuário utilizar os seus modelos mentais, né, mas também de criar um modelo mental que permita que o usuário vá construir um bom modelo mental novamente e ele possa utilizar a aplicação e fortificando, né, este modelo mental que foi criado. Tá? Então aí nós temos um papel muito importante. Designers não devem impor seus modelos mentais para os usuários. Então, quando a gente fala, o usuário aprende. Ah, não, uma hora o usuário vai aprender. Significa que nós estamos impondo o nosso modelo mental ao usuário. Ou então fala, mas eu como designer acho que tem que ser assim. Nós estamos impondo o nosso modelo mental para o usuário. Sendo que o adequado, né, é nós entendermos os modelos mentais do nosso usuário e construir uma aplicação próxima ao modelo mental do usuário. Pois quem vai usar a aplicação vai ser o usuário. Né? E a aplicação estando próxima ao modelo mental do usuário, possivelmente temos menos chance de problemas no uso da aplicação. Bom, então aqui eu encerro essa primeira parte do vídeo sobre a revisão da interação humano-computador para o ENAD e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o design e a avaliação de interfaces de usuário.